Bom dia, internauta. Hoje são 10 de junho de 2013, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Neste vídeo, volto aqui a abordar o assunto religião. É um vídeo destinado principalmente aos ateus, aquelas pessoas que não acreditam em Deus, em deuses, e que gostariam de obter mais conhecimento sobre o assunto, sobre a descrença. Pois bem, e também é um vídeo destinado a qualquer pessoa. Aqui, repito, não há lugar para fanatismo, intolerância, ódio, raiva, mágoa, não. Portanto, se você, internauta, é uma pessoa crente, que acredita em Deus, em deuses, nada o impede de assistir a este vídeo. E no finalzinho, caso você queira emitir alguma opinião, fazer alguma manifestação, use o YouTube, porque ele é democrático, ele oferece um espaço para cada usuário. Pois bem, tenho dito sempre em meus vídeos sobre religião que o ateísmo é 100% certeza, 100% verdadeiro. E por quê? Porque é baseado, é fundado, é apoiado na ciência, na história e, por incrível que pareça, na própria teologia, que é o estudo dos deuses. Pois bem, ontem, domingo, dia 9 de junho de 2013, ontem, quando o Brasil ganhou essa porcaria da seleção brasileira, ganhou da seleção francesa, outra porcaria, 3-0, pois bem, fiz um vídeo ontem sobre um assunto que foi veiculado por um internauta chamado Roger Costa, um rapaz bem inteligente, pelo que eu pude perceber aqui. E ali eu fiz um vídeo sobre coisas sobrenaturais. Pois bem, e hoje recebo um recadinho de outro internauta sobre aquele caso que eu expus aqui em vídeo ontem, mostrando acerca, e deu um exemplo, né, sobre a queda de um avião, e como a mente da pessoa religiosa é criativa, cai facilmente nas ilusões, nas puras fantasias. Repito, se você é crente, meu amigo internauta, não fique com raiva de mim, não fique por eu estar pronunciando, né, essas palavras, não fique com raiva de mim. Se você quiser fazer alguma crítica, não faça em cima de mim. Não, dizendo que eu sou idiota, imbecil, não, isso aí não acresce nada. Se você quiser fazer uma crítica, faça sobre alguma coisa que eu afirmar aqui, que eu colocar no quadro, né, ou pronunciar, certo? Pois bem, aqui é só paz. Vou agora comentar acerca do recadinho que eu recebi do internauta. Eu até transcrevi para cá, para o quadro, tudo o que ele escreveu aqui. O internauta Sidney Andreato, aqui está, sobre aquele vídeo meu, né? Acerca da queda de um avião. Coloquei aqui um caso hipotético. Muito bem, ele escreve assim: vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Em 2006, fui fazer a minha primeira viagem de avião. Na noite anterior, sonhei que ele estava caindo e acordei no meio da madrugada muito assustado. Sabem o que aconteceu? Nada! Eu peguei o avião, ele não caiu e eu me diverti muito na viagem. Pronto, eis aí o recadinho
do internauta Sidney Andreato, né? Desde já, Sidney, se você está assistindo a este vídeo, muito obrigado pelo envio de sua manifestação aqui. Muito obrigado. Graças a ela, estou aqui, ó, fazendo com todo prazer outro vídeo. Vamos aqui. Vou ler novamente o depoimento aqui do Sidney Andreato, internauta. Vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Em 2006, fui fazer a minha primeira viagem de avião. Na noite anterior, sonhei que ele estava caindo e acordei no meio da madrugada, muito assustado. Sabem o que aconteceu? Nada! Eu peguei o avião, ele não caiu e eu me diverti muito na viagem. Pronto. O Sidney Andreato é uma prova do que eu expus ontem em meu vídeo, tá? É uma prova. E isto aqui é ciência pura, psicologia que estuda o comportamento do ser humano. Veja aqui, vamos lá. O Sidney Andreato fez a primeira viagem de avião em 2006. Antes da viagem, alguns dias antes, ou talvez no dia anterior, melhor dizendo aqui, ó, na noite anterior, ele iria viajar no dia seguinte. Pois bem, na noite anterior, ele sonhou com um avião caindo. Por que ele sonhou com um avião caindo? Ora, o cérebro dele processou o medo. Ele nunca havia viajado de avião. E ele teve medo. E foi esse medo que levou o cérebro dele a, durante o sono, a sonhar com a aeronave caindo. É simples, foi um medo dele, porque ele nunca havia viajado de avião. Veja, internauta, isso é ciência, não é opinião minha, é ciência. Pois bem, veja, o medo nos abala, o medo nos leva a mentalizar coisas irreais. É o medo que nos leva a isso, e nada mais. Ele nunca havia viajado de avião, né? Nunca. E o avião, por incrível que pareça, é um dos meios de transporte mais seguro que existe. É o avião. É um dos mais. Porém, muitas pessoas têm medo de viajar de avião. E esse medo é uma coisa completamente, vamos assim dizer, alucinógena. É uma coisa falsa. É um medo falso. É um medo ilusório. Por quê? Porque o avião é um dos meios de transporte mais seguro que existe. Mais seguro. É a ciência que diz isso, não sou eu. É a ciência. E veja aí os casos aí de queda de avião. Dificilmente cai um avião. Já o carro é o meio de transporte mais perigoso do mundo. E o pessoal não tem medo de andar de carro, porém tem medo de andar de avião. Uma coisa completamente irracional. E essa irracionalidade não está somente atrelada a uma baixa escolaridade da pessoa, não. Por exemplo, o grande arquiteto Oscar Niemeyer, brasileiro, falecido, viveu aí até 104 anos de idade. O Oscar Niemeyer era ateu, um homem inteligentíssimo. Porém, ele tinha medo de andar de avião. Ele tinha medo de andar de avião. Ele vinha sempre a Brasília de carro. Evitava o avião. E veja, Oscar Niemeyer, um homem inteligentíssimo, mas ele tinha na cabeça dele essa ilusão, essa besteira, esse medo gratuito e completamente sem fundamento, medo de andar de avião. Veja aí, portanto. Pois bem, e aqui, na noite anterior, o internauta Sidney Andreato sonhou que o avião estava caindo.
Aí é que ele ficou com medo mesmo. Eu tenho certeza disso. Aí é que ele ficou com medo. Porém, como ele já havia comprado a passagem, então ele não tinha como desistir da viagem, né? Sob pena de sofrer prejuízos financeiros. Aí ele viajou, com medo, porque ele havia sonhado que a aeronave iria cair. Imagine o medo desse rapaz. Imagine. Pois bem, e aí, o que ele diz aqui de forma engraçada? Sabem o que aconteceu? Aí ele responde, nada, meu amigo, nada. Ele pegou o avião não caiu e a viagem foi muito divertida. Eis aqui um exemplo maravilhoso de um internauta, né? Sidney Andreato. E aqui está a pura verdade. O avião não caiu. Ora, vamos lá. E se o avião aqui, e se o avião tivesse caído? Pronto, vamos dizer aqui que o avião caiu. Caiu o avião. Todos os tripulantes, né? Tripulantes, passageiros, todos morreram. Ninguém escapou. O Sidney Andreato morreu. Virou cadáver. Foi enterrado ali no cemitério, ou foi cremado pela família. Muito bem. Ora, ele com certeza, se ele sonhou que o aparelho estava caindo, na noite anterior ele sonhou, então ele deve ter dito isso para alguém da família dele, ou para os irmãos, ou para a mãe, ou para o pai. Não é isso? Muito bem. Então, o pai dele, ou a mãe ou os irmãos, estavam sabendo que o Sidney Andreato havia sonhado com a aeronave caindo. Pronto. E aí caiu a aeronave. O que diriam os pais dele, o pai e a mãe? O que diriam os filhos? Os repórteres de televisão, jornais, revistas, iriam lá à residência do Sidney Andreato e ali falariam com os pais dele, né, com os irmãos dele. E o que eles iriam dizer aos repórteres? Eles iriam dizer que seu filho, Sidney Andreato, havia sonhado com um avião caindo. E que aquilo foi uma premonição, foi um aviso de Deus, um aviso dos anjinhos celestiais, dizendo que o Sidney Andreato não pegasse aquele avião, deixasse aquele avião cair com todos aqueles lascados filhos da puta que estavam dentro da aeronave. Ou seja, o anjinho celestial, Deus, avisou ao Sidney Andreato por meio de sonhos, que ele, o Sidney Andreato, iria falecer caso entrasse naquela aeronave. Veja, a mente criativa e profundamente ilusória das pessoas religiosas. Os pais dele iriam dizer isso. Iriam dizer isso. Veja aqui um exemplo. O conjunto musical Mamonas Assassinas. Pois bem, um dos integrantes do Mamonas Assassinas, um de seus integrantes, sonhou na noite anterior com um avião caindo. E o avião caiu. Saiu de Brasília para São Paulo e caiu o avião. Bateu numa serra, né, lá em São Paulo. Pois bem, um dos integrantes sonhou com um avião caindo. E o que aconteceu? Ora, saiu em televisão, jornais, revistas, essa besteira, dizendo que um deles havia sido avisado que o avião iria cair. A besteira. Olha a besteira sobrenatural. Não, o avião deles caiu porque caiu. E havia probabilidade matemática de alguém sonhar com o avião caindo e o avião cair. Como existe, e é muito maior, a probabilidade de alguém sonhar com o avião caindo e o avião não cair. Foi o que aconteceu aqui com Sidney Andreato. Ora, milhões de pessoas no Brasil que andam diariamente de avião sonham com o avião caindo. Milhões de pessoas sonham com o avião caindo. E o avião não cai.
Foi o caso aqui do Sidney Andreato. O avião não cai. E também existe a probabilidade de pessoas sonharem com o avião caindo e o avião cair. E quando acontece esse caso, essa probabilidade, essa coincidência, quando acontece a pessoa sonhar com o avião caindo e o avião cair, aí não. Ela sonhou com o avião caindo e o avião caiu. Aí o que acontece? Os repórteres entrevistam os familiares e aí eles dizem que o rapaz, aquele que morreu no avião, realmente sonhou com o avião caindo. E que isso é um aviso do além, é um aviso do mundo espiritual, é um aviso de Deus para aquele cristão. Tudo isso é bobagem, é pura fantasia, é pura fantasia. E aqui, ó, a ciência prova isso como acontece, de forma racional e comprobatória, comprovando. Quando eu digo isso, eu não estou apenas afirmando alguma coisa que eu penso. Eu já disse, eu não me preocupo com o que eu penso. Eu jamais iria fazer um vídeo para mostrar aos internautas a minha opinião. Eu não trabalho com opinião minha, porque isso é privativo. Cada pessoa tem sua opinião, que é boba às vezes. Eu trabalho com a ciência, puramente com a ciência. O que eu digo aqui é comprovado pela ciência. É a pura probabilidade. Eu tenho aqui como exemplo, sempre em meus vídeos eu falo, né? Acerca deste psicólogo aqui, Michel Sermer. Aqui está, ó. Michel Sermer. Ele é um psicólogo norte-americano. Um cara inteligentíssimo, conhecido em todo o mundo, que tem vários livros lançados aí e publicados em muitos países, né? Psicólogo norte-americano. Ele é ateu. É ateu. Só que este livro aqui é científico, ele é psicólogo. Aqui, ó, ele mostra por que as pessoas acreditam em coisas estranhas. Aqui está, ó. Por que as pessoas acreditam em coisas estranhas. E aqui ele coloca, ó, pseudociência, superstição e outras confusões dos nossos tempos. Aqui, ó. Então, o que eu digo aqui não é opinião minha, é apenas uma descoberta científica que eu estou aqui revelando para muitas pessoas, né? Pois bem, aqui é a verdade, ó. Sidney Andreato foi bastante aqui, ó, feliz em me mostrar aqui um depoimento seu, né? Pois bem, e volta aqui ao assunto. É assim, é simples, ó. Todos os dias, vamos colocar dia 1º aqui, ó, de junho, uma hipótese, ó. 1º/6. Todos os dias, as pessoas, pessoas atrasam e perdem viagens de avião, de ônibus, na verdade, navio, todos os dias. Pode ligar para qualquer companhia aérea, hoje, dia 10 de junho, ligue para a TAM, para a Gol, para a Avianca, para a Azul, e pergunte se alguém perdeu o voo. Perdeu. Claro que perdeu. Todos os dias as pessoas perdem viagens, avião, carro, diabo a quatro. Então vamos aqui, ó. 1º de junho, um cara perdeu o voo. Perdeu o voo. Aqui, ó. Certo? Perdeu a viagem, por atraso, né? Muito bem. Ó, é assim. Perdeu a viagem no dia 1º de junho. O avião não caiu. O avião não caiu. No dia, vamos colocar aqui, no dia 2 de junho, o cara perdeu a viagem. O avião não caiu. Muito bem. No dia 3 de junho, fulano de tal perdeu a viagem. E o avião caiu, ó. Pronto, aqui, ó. O avião caiu. Veja, no dia 1º de junho, o cara perdeu a viagem. Perdeu. O avião não caiu. Normal. Aqui, repórter de televisão, jornal e revista, diabo a quatro, não vai entrevistar o cara que perdeu a viagem e o avião não caiu. Não vai, porque isso não tem interesse algum. O cara perdeu a viagem, o avião não caiu. Normal. Viagem normal. Então ninguém procura saber nada. Muito bem. No dia 2 de junho, o cara perdeu a viagem. O avião
não caiu. A mesma coisa. Repórter ou repórteres, algum vai à casa do cara perguntar. Por quê? Porque o avião não caiu, coisa normal. No dia 3 de junho, o cara perdeu a viagem. Perdeu, por atraso, né? Tá aqui. E o avião caiu. Ora, como o avião caiu aqui, que é uma probabilidade menor, como ele caiu, o avião, então os repórteres vão à residência da família do defunto, ou o cara perdeu a viagem, vão à família do cara, aqui, conversa com o cara que perdeu a viagem, e o cara que perdeu a viagem vai dizer o seguinte: olha, graças a Deus eu estou vivo, graças a Deus eu peguei o táxi atrasou, e por isso eu perdi a viagem, e ali o avião caiu. O avião matou, a queda do avião matou 250 pessoas, e eu escapei. Por quê? Porque Deus atrasou aquele táxi. Olha aí, como a mente da pessoa religiosa é pura fantasia. Ele cai num mundo de fantasias, quando existe explicação para isso, e lógica, e científica, e comprovada pela ciência. Aqui está, o avião não caiu. A probabilidade maior é esta, é o cara perder a viagem, todos os dias as pessoas perdem viagem, e o avião não cai. É o normal, é a maior probabilidade. E a menor probabilidade é o cara perder a viagem, e o avião cair. Muito simples. Portanto, aí, internauta Sidney Andreato, muito obrigado aí por seu depoimento. Muito obrigado. Graças a ele, estou aqui novamente. Um abraço.